esconda só a dor de mim, a minha te dou pra compartilhar. A graça e a paz em Cristo Jesus. A palestra que eu vou ministrar hoje é a segunda parte da que nós começamos ontem, né? O tema é a substituição do contentamento bíblico pelo bem-estar emocional. Ontem, nós separamos a palestra em duas partes. Então, a primeira parte, falei sobre o contentamento bíblico, porque é a substituição do contentamento bíblico. Então, o que é contentamento bíblico? Nós falamos ontem. E hoje, vamos falar da segunda parte, substituição pelo bem-estar emocional. Então, eu quero tratar um pouco sobre isso, porque pode ficar um pouco complicada a ideia, porque falar assim, pastor, substituição de contentamento bíblico pelo bem-estar emocional, quer dizer então que a gente não deveria ter bem-estar emocional? Calma, a gente vai tentar conversar sobre isso. Então, eu vou fazer da seguinte forma a palestra hoje. Uma breve introdução, eu vou falar sobre o surgimento, né, como que a revolução afetiva, isso que está sendo chamado de revolução afetiva, como que isso surgiu, como se deu, qual a origem, as raízes. Depois vou falar sobre a natureza e propor uma definição do termo, da expressão revolução afetiva. Vou falar um pouco das manifestações, como que a gente pode perceber na sociedade isso que a gente está chamando de revolução afetiva. Vou falar dos impactos, né, negativos dessa revolução afetiva. Faço umas considerações finais e a gente conclui, se Deus assim nos permitir. Essa é a proposta. Eu queria que você entendesse que, diferente de ontem, essa será uma palestra um pouco mais técnica. É por causa do tema, não tem como correr. Eu vou tentar tornar o mais palatável possível, mas não tem jeito. Não tem jeito. É ainda um tema muito abstrato. Eu vou tentar tornar o mais concreto possível, tá, irmãos? E eu vou introduzir para ver se a gente consegue pescar. Mas eu vou fazer uma leitura. A ideia é fazer uma leitura do nosso ambiente social, no qual nós estamos vivendo hoje. Fazer uma leitura. E a leitura vai ser filosófico-sociológica. Eu não vou fazer uma leitura teológica. Mas, depois que eu fizer essa leitura filosófico-sociológica, nós vamos fazer uma interpretação a partir da cosmovisão cristã teísta. Então, nós vamos interpretar. Nós vamos fazer uma leitura e depois vamos interpretar o que nós lemos. Tá beleza? Porque é muito importante, as ciências humanas, elas nos ajudam a entender as perguntas. Entendeu? Porque, às vezes, a gente tem muito boa teologia e, modéstia à parte, os pastores presbiterianos são muito bem formados, e a gente tem muito boa teologia. Só que, às vezes, a gente tem as respostas, e como disse o reverendo Enoque ontem, não temos as perguntas. E, às vezes, a gente fica respondendo perguntas que não existem mais. Né? Um ditado aí, um adágio africano diz que os cachorros de hoje não conseguem caçar os coelhos de ontem. Então, a gente vai fazer uma leitura com aquilo que as ciências humanas têm para nos oferecer. Porque uma coisa que as ciências humanas fazem muito bem é um diagnóstico. Fazem bem o diagnóstico. Eles conseguem fazer uma leitura legal, o problema é o remédio. O remédio eles não sabem medicar, não. Aí nós temos o remédio. Então, nós vamos usar o que Deus deu de graça comum para as pessoas aí. Vamos utilizar dos métodos, vamos fazer uma leitura e depois nós vamos propor o remédio, mas isso vai ser especialmente amanhã. Especialmente amanhã. Hoje nós vamos interpretar, mas a proposta é amanhã, falando sobre o Conselho de Deus, Revolução Afetiva e o Conselho de Deus na sociedade, pela manhã. E à noite, fecha com o reverendo Enoque, falando sobre a Revolução Afetiva e o Conselho de Deus na igreja. Então a gente vai propor qual é o remédio, né? Qual a restauração. Tá bom, irmãos? Então eu queria começar contando assim, fazendo uma ilustração. Essa ilustração não é minha, ela está num livro chamado Homo Deus, de Yuval Noah Harari, o nome do autor. Ele eu acho que é um judeu, israelense, eu acho que é. E pensa comigo,
faz uma viagem comigo. Suponhamos que nós estamos aí no século 17. Século 17. Metade do século 17, 1640, alguma coisa. E uma mulher casada e o seu marido precisa fazer uma viagem. E as viagens naquele tempo demoravam muito, não é igual hoje, a gente vai e volta rápido, demorava dias, às vezes semanas, cavalo e aquela coisa toda, às vezes a pé, e o marido faz a viagem. Nesse meio tempo, acontece uma tragédia ali naquele lar e a mulher acaba se envolvendo com uma outra pessoa, com outro homem, e comete adultério. E depois de ter cometido adultério, ela volta para casa e aquilo está atormentando a cabeça dela e aquilo não a deixa em paz e ela fala, preciso conversar sobre isso, preciso tratar disso. A paz foi embora, não estou conseguindo conviver com essa situação. Muito provavelmente, quase que 100%, ela vai procurar um sacerdote. E aí sacerdote pode ser um padre, pode ser um pastor, né, mas um sacerdote. Alguém que vai dar uma resposta religiosa. E ela vai chegar, suponhamos que seja um padre. Ela procura o padre e, padre, eu pequei. Pois não, minha filha, qual foi o pecado? O pecado foi X, Y, Z. Ele vai pegar a Bíblia e vai falar assim, você está errada, isso é um pecado, a palavra de Deus está escrita lá no 7º mandamento, que não pode adulterar. E então você vai ter que rezar tantas Ave Maria, tantos Pais Nossos, faz lá umas penitências para ela, e ela sai dali obrigada a fazer um período de jejum, um período sem comer carne, algum tempo fazendo restrições, além dos exercícios religiosos, e obviamente não podia mais voltar a cometer aquele pecado. E ela vai para casa então resolver a vida dela. Isso lá no século 17. Vamos fazer uma viagem no tempo, então cair no século 21. 2023. Beleza? E acontece algo semelhante. O marido precisa viajar. Trabalha fora. E nessa de trabalhar fora, a mulher comete o adultério. E a mulher então, depois de cometer o adultério, volta para casa e começa a perguntar, o que eu fiz? O que isso significa? O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que eu vou lidar com isso? Provavelmente, se aquilo continuar atormentando o coração dela, ela vai procurar uma amiga para conversar. Ela fala, amiga, gata, né? Assim que elas falam, né? Gata, preciso conversar com você, amiga. O que foi? Eu conheci uma pessoa, me envolvi. Amiga, mas o que aconteceu? Mas você está bem? Estou bem. Então não conta para ele não, tudo bem, isso é um caso só. Talvez ela não fique satisfeita. Ela ainda está angustiada com o negócio, a conversa com a amiga não resolveu. Quem que ela vai procurar? Um psicólogo. Ela não vai procurar um pastor e um padre, ou um padre, vai procurar um psicólogo. E ela vai procurar o psicólogo e vai chegar no consultório e o psicólogo vai perguntar, o que está acontecendo? E vai deixar a mulher falar. E ela vai falar assim, não, eu fiz isso, aconteceu. E começa a falar, e vai falando, lá para as tantas. Ele vai perguntar assim, e como você se sente a esse respeito? Como você se sente a esse respeito? E aí ele vai ajudá-la a viver confortavelmente, ela ter algum conforto epistêmico, emocional, para que ela saia dali bem emocionalmente. É assim que a gente está hoje. Entendeu a diferença? O que aconteceu, querido, foi uma mudança dramática de paradigmas, de referências, de cosmovisão. Aconteceu uma transformação na nossa sociedade. E é dessa transformação que eu quero conversar com vocês, então, nessa noite. Revolução afetiva. Blaise Pascal, filósofo, matemático, o que você quiser, tem um monte de coisa, não dá nem para definir direito. Tem um livro dele chamado Pensamentos. O primeiro livro que eu citei, eu nem vou citar de novo, não adianta ler não, mas o Blaise Pascal vale a pena ler, Pensamentos. Ele diz lá pelas tantas o seguinte, não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, para ficar felizes, não pensar mais nisso. Vou repetir. Tendo os homens não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram,
para ficar felizes, não pensar mais nisso. Séculos atrás, tinha um homem que já estava entendendo o que estava acontecendo. A gente está vendo um tempo bastante singular. Tá, você fala, pastor, mas o sábio fala lá em Eclesiastes que tudo que é já foi um dia. Né? Tudo que não há nada novo debaixo do sol. Então, é verdade, ele está certo. Quem sou eu para contrariá-lo? A questão não é que há essencialmente algo novo. Há uma forma nova de se manifestar coisas antigas. E é disso que eu quero falar. A manifestação de pecados antigos está diferente. A manifestação está diferente. Então, há uma nova forma de viver, uma nova forma de ser humano, começou a ser percebida algumas décadas atrás por vários estudiosos. Alguns começaram a relacionar isso com as revoluções que aconteceram nos séculos passados. Outros começaram a relacionar com algumas linhas de pensamento, escolas de pensamentos, com iluminismo e por aí vai. A verdade é que, especialmente, a filosofia e a sociologia e depois a psicologia, especialmente a psicanálise, começaram a perceber essas mudanças. Os teólogos demoraram um pouco mais. Não sei por que demoraram um pouco mais. Estão despertando, mas demoraram um pouco mais. Então, de acordo com esses estudiosos, o que aconteceu? Né? Eles dizem que há uma onda que começou algum tempo atrás, né, de busca de atendimento aos desejos, aos anseios do coração, uma busca por autossatisfação. E isso tem se tornado, assim, uma referência para decisões e escolhas. Tudo que nós fazemos, embora você não pare para pensar, por exemplo, por que você está vestido como você está aqui nessa noite? Talvez você não sabe me dar uma explicação racional, lógica, mas você está vestido como você está vestido, porque existem referências, talvez que elas estão, né, no seu subconsciente, mas que estão lá determinando suas escolhas e decisões. O que esses estudiosos falaram é que as nossas referências para decisões e escolhas foram começando a se voltar para a autossatisfação, para uma busca de que os desejos do coração, os anseios começassem a ser satisfeitos. Ao invés de satisfazer outro, e eu estou falando aqui do eterno, daquele totalmente outro, transcendente, com T maiúsculo aí, parece que as referências começaram a ficar internas, subjetivas. E aí, eu vou, depois, se vocês quiserem, eu deixo com o reverendo Enoque uma lista de obras que vocês podem consultar, mas algumas, assim, muito importantes. Narcisismo, Christopher Lasch, muito bom, vale a pena ler. E ele vai falar sobre como que é uma onda de narcisismo, envolvendo a nossa sociedade, associado ao individualismo que já vinha antes, né? Não se sabe se foi o narcisismo que levou ao individualismo ou vice-versa, mas o que acontece é que eles estão mais exacerbados do que nunca. E o que está acontecendo? Eles se associaram e criaram uma ideia de que a felicidade interior, e veja bem, eu não estou falando de contentamento eu falei ontem, tá bom? A felicidade interior, o bem-estar emocional se tornou direitos inalienáveis. Todo mundo tem esse direito. E as pessoas então, já que eu tenho o direito, eu vou reivindicar, eu vou buscar. Eu quero esse conforto psíquico que no final das contas, a gente está acreditando, e a gente, estou falando da nossa sociedade, que esse conforto psíquico é o caminho para que eu me sinta realizado. Eu vou me sentir bem, realizado, quando eu estiver confortável psiquicamente. É a única forma de eu encontrar sentido e significado para a vida é se eu estiver bem emocionalmente. Então, o que muda, o que acontece é uma nova forma de perceber a realidade. De onde que vem isso? Quando foi que isso começou? Começou lá no Éden. Né? Eu já falei que não há nada novo. Mas essa manifestação, essas manifestações agora mais distintas, elas possivelmente começaram ali com a Renascença,
as raízes estão lá, na Renascença. O humanismo, naquela época ali, final do século XV, início do século XVI, aquele momento ali. A reforma protestante contribuiu em algum sentido, não vou entrar no debate agora, a gente pode fazer isso depois, porque senão não tenho tempo para isso. Contribuiu de alguma forma, em algum sentido, mas à medida que isso foi evoluindo, foi avançando, e começou-se a descobrir, especialmente, né, a revolução tecnológica, a ciência como nós a conhecemos hoje, a possibilidade de manusear coisas, de criar coisas, de dominar tecnicamente as coisas, levou o homem a acreditar que ele podia fazer coisas além das possibilidades até então. Então, o que acontece? O tempo foi passando e o homem começou a manipular coisas. Ele criou máquina a vapor. Revolução industrial. Mais para frente, então, naquele bolo todo ali, nós temos outras revoluções. Nós temos a Revolução Francesa. Né? Mais para frente, bem para frente agora, no século passado, maio de 68, que foi uma revolução que carimbou tudo isso que eu estou falando. Né? O que acontece é que houve uma mudança, especialmente na área ocidental do nosso mundo. Eu não vou tratar do lado oriental, porque aí a gente precisaria de muito mais tempo, mas aqui, especialmente no Ocidente, essas mudanças começaram a ser percebidas. Então, começou uma ebulição, né, ebulição sociocultural, e a gente chama isso aí, né, grosso modo, tá, irmãos? Grosso modo, porque há um monte de pessoas que chamam de nomes diferentes, mas vamos chamar de modernidade. Tá bom? Essas mudanças, né? Essas revoluções, a capacidade, a potencialidade humana de poder manipular coisas de forma técnica. Agora nós podemos fazer coisas que não fazíamos, onde nós dominamos a ciência. Mais tarde fizemos remédios, fizemos a penicilina e foi avançando. Essas mudanças afetaram todas as partes da vida humana. Relacionamento conjugal, vida familiar, relacionamento social, coletivo. Como eu lido com as minhas finanças, como eu lido com a terra, como eu lido com a parte ecológica. Foi mudando tudo. Como eu disse, algumas revoluções, especialmente a francesa e a industrial, contribuíram muito para isso. Muito. Para que o homem pudesse acreditar. A revolução industrial, que ele podia controlar e manipular a natureza. A revolução francesa, que ele podia manipular o outro. O homem começou a acreditar nisso mesmo. E não apenas começou a acreditar, ele começou a fazer isso de verdade. Não é? Então, esse humanismo que começou lá no final virada do século XV para o século XVI, começou a ficar muito consolidado, muito afirmado. O homem olhando para ele mesmo. Como que eu posso fazer? O homem começou a se achar muito grande, bom demais. E o que começa a nascer no coração desse homem é uma nova orientação religiosa. E deixa eu falar, eu não estou falando religião aqui, como um conceito comum que a gente usa. Né? Falar, o cara é religioso, você vai na igreja, vai num centro de macumba, ou vai numa mesquita, aí você é religioso. Não, todo ser humano é religioso. Né? Tem um autor, não vou lembrar agora quem falou, que ao invés de homo sapiens, tinha que ser chamado homo religiosos. Porque o homem é um ser basicamente religioso. Estou falando de uma crença básica, aquilo que rege o coração. Todos nós somos, em algum sentido, religiosos. O cara que fala ateu não é religioso. Não, ele é. Ele acredita que Deus não existe. Né? É religião isso. Ele tem fé. A fé dele é Deus não existe. Isso é uma fé. Então não existe ateu de verdade. Ele acredita em alguma coisa. Não acredita no Deus que nós cremos. Então essa religião básica, esse motivo básico religioso começou a ser transformado. Somado-se a isso, a gente começou a ter uma crise dentro da Igreja Católica. Por que eu estou falando da Igreja Católica? Porque, embora haja muita deturpação na teologia católica, em certo sentido, a Igreja Católica levou a mentalidade cristã para boa parte do mundo. E mesmo que fosse, e é muito deturpado, a ideia de religião, de Deus, de Cristo, de Bíblia, foi junto. Só que a Igreja Católica começou a entrar em decadência. Começou a perder poder
influência metade da Idade Média para frente. Isso começou a acontecer. E o que aconteceu? Outras esferas de poder, que não religioso, começaram a assumir protagonismo, uma após a outra. Às vezes, uma conflitando com a outra no mesmo período, mas começou a ver. Então, aquela cultura eclesiástica começou... Por que fazia? A cultura eclesiástica mantinha um coletivo todo unificado, dentro de uma mesma mentalidade, dentro de uma mesma concepção. As pessoas entendiam, você falava, todo mundo sabia o que estava falando. Havia unidade, havia uma concepção de coletividade. Se você for olhar, por exemplo, na Idade Média, um dos valores mais importantes era a coragem. O homem que se sacrificava em favor da sua comunidade, do seu condado, era um herói, um herói. Não, hoje não temos mais isso. Hoje nós não temos mais isso. Pelo que os homens lutam hoje? Você conhece alguém aí, atual, que está entregando a vida em favor de uma comunidade? De um bairro? De uma cidade? Diga o nome, para eu poder ter um pouco de esperança. Não temos. Mudou. A referência mudou. Então os valores foram transformados, foram modificados. Aquela unidade foi caindo. Tudo estava apontando para um alvorecer de uma nova era. Algo novo estava chegando aí. Aí a gente tem os pensamentos de alguns homens. René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume e talvez o pior deles, se eu posso falar assim, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. A gente vai falar sobre ele mais um pouquinho mais para frente. Tantos outros começaram a criar formas de pensar, e especialmente o Rousseau, levando o homem a se pensar independente. Podia colocar Kant aqui e tantos outros, mas eu acho que dá para entender que a ciência natural, experimental, o controle da natureza por meios técnicos, tudo isso foi fazendo com que o homem depositasse cada vez mais a confiança na sua força, na sua capacidade. Nós podemos realizar, nós podemos fazer um mundo melhor. Não precisamos de Deus. Não precisamos de Deus. Nós conseguimos, nós damos conta. E aí, nesse período, os homens, os pensadores daquele período, eles se deram um nome. Eles se chamaram de os iluminados. É a primeira vez na história que as próprias pessoas de uma era se autodefinem. A gente, até aquele momento, olhava para trás e falava, aquele pessoal era daquele jeito, né? Por exemplo, eles falavam assim, os que viveram na Idade Média, viveram nas trevas, a idade das trevas. Foram os iluministas que disseram isso. E eles se denominaram como iluministas. Nós somos iluminados. Por isso que nós temos o nome daquele período de iluminismo. Mas talvez fosse mais trevas do que aqueles que eles chamavam de período das trevas. Eles chamaram, então, esse período chamado iluminismo, começou a agregar, então, ainda mais fortemente essa cultura. E qual era a propósito do iluminismo? E aí Kant fala sobre isso, né? Uma independência total de tudo que até agora nós acreditamos, o que foi acreditado, o que os homens acreditaram como padrão de valor, de moral, de conduta, de referência ética. A gente tem que questionar tudo. Tudo. Não é? Foi Descartes que falou, né, que a mente humana agora estava independente e que a consciência de si mesmo era o princípio da realidade. Não a consciência de alguém fora de você, mas a própria consciência. Então, o Kant fala que tudo tinha que ser questionado. Tudo tinha que ser questionado. Ele fala isso na crítica da razão pura. Tudo. A razão agora, a razão humana, é que vai dizer o que é e o que não é. Nada fora da razão. E aquilo que a razão não consegue abarcar, não consegue explicar, não é. Não pode ser considerado. Tem que ser desprezado. Então a gente vai pegar todo aquele edifício construído até então. A gente vai jogar tudo no chão e nós agora vamos reconstruir. Pensando em cada tijolo. A gente vai pensar em cada... Porque tinha muita coisa fora do lugar. Não dava para explicar.
Eu não sei como é que está a fundação daquela casa. Eu não sei como é que usaram, que tipo de material que usaram por trás desse reboco. Então a gente derruba tudo e a gente vai reconstruir do nosso jeito agora. E aí nós vamos saber o que é e vai ser muito melhor. Os homens acreditaram nisso. E ele começou a acreditar que, de forma autônoma, ele ia conseguir fazer isso. Cada um per si. Cada um. Individualmente. Um homem autônomo, o único responsável por si mesmo, sem ter que dar satisfação a mais ninguém. Porque não havia mais lastro moral. O mapa moral havia sido destruído, não havia mais. Então, um escritor que entendeu isso mais recentemente, obviamente, né, foi Dostoiévski. Você deveria ler Dostoiévski. Né? E tem um livro dele muito bom, Os Irmãos Karamazov. Eu acredito, eu acho que foi isso mesmo, estou tentando lembrar aqui, mas ele coloca na boca de um personagem chamado Ivan, um dos personagens. E o Ivan tem um diálogo com o irmão mais novo dele, chamado Alyosha. Eles estão conversando. E a determinada altura, o Alyosha, religioso, representava o padrão religioso. É muito bom, um livro muito perspicaz, você tem que ler. Então, o Dostoiévski coloca o Alyosha como aquele padrão religioso, o da moral religiosa. E o Ivan é aquele autônomo, o homem iluminado, o moderno, que não se importa com nada, que é senhor de si mesmo, não tem que dar satisfação a ninguém. Eles começam a conversar. Lá para tanto, o Alyosha não tem mais argumento. E o Ivan então fala assim, Deus não existe. E o Alyosha fala, mas como assim Deus não existe? Ele falou, Deus não existe. E porque Deus não existe, tudo é válido. O Dostoiévski entendeu mesmo, sem a consideração da existência de Deus. Tudo é válido, porque você não tem uma referência moral. Se não existe Deus, cada um de nós se torna a própria referência moral. Foi a respeito disso que Friedrich Nietzsche falou, quando ele disse que Deus morreu. Tem gente que fala que Nietzsche matou Deus. Não, o Nietzsche reconheceu que Deus estava morto para a sociedade. Isso que ele quis dizer. Deus morreu e foram vocês quem mataram. É isso que ele quis dizer. Não existe uma referência moral. E o Nietzsche, então, ele é o criador do niilismo, né? Então nada tem sentido, nada tem significado, porque se Deus não existe, nada vale. Não tem. Aonde eu vou buscar uma referência moral? Como você pode dizer o que é certo e o que é errado, se não existe nada fora, se é tudo dentro de mim? Então, essa nova forma de olhar começou a se entranhar em toda a situação, em toda a cultura. O homem então se torna um legislador de si mesmo. Não tem nada fora dele para julgá-lo, para avaliá-lo, para puni-lo. Ele é o legislador de si mesmo. E o que acontece? Começa uma crise de autoridade. A gente hoje vê os meninos falando, não respeitam mais os pais. Antes não era assim. Sim, porque a gente está chegando às últimas consequências do que foi lá atrás plantado. Aquela crise de identidade começou lá. Primeiro se desvencilharam de Deus. Depois dos padrões morais. Depois das tradições. Agora uns dos outros. Eu lembro, morava aqui em BH. Meu filho, mais velho, um dia aconteceu alguma coisa, eu fui discipliná-lo. E ele falou bem assim, eu vou te entregar para o conselho tutelar. Aonde esse menino aprendeu isso? Ele devia ter 7 anos. Quem foi que falou para ele que tinha um conselho tutelar, que ele podia entregar ao pai? Peguei o telefone e falou, liga. Falei, mas liga agora. E liga e tem que prender, porque se não prender, você está perdido, cara. Ele falou, mudou de ideia, não ligou, né? Ficou tranquilo. Mas, crise de autoridade. A gente hoje fala assim, né? Eu estava fazendo umas matérias de mestrado lá no colegiado de filosofia, na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí estava numa época muito complicada, e o pessoal estava fazendo muita manifestação. E aí, a área que eu estava é a área de humanas. Eu estava até com medo, parecia que eu estava indo para a guerra. Toda vez que eu ia, eu ficava preocupado. E aí, eu lembro que uma vez eu estava saindo, estava acabando a aula, no final da tarde, uma sexta-feira, e o pessoal, já antes, na hora do intervalo, eles estavam
na fila da cantina falando, ó, nós vamos encontrar na rodoviária hoje, não sei o que, manifestação. E aí, palavrões, né? Palavrões daqueles que eu não gosto nem de lembrar. Se eu falasse, meu pai revirava no túmulo, né? Aqueles palavrões horríveis. E falando assim, aqueles, se referindo aos policiais, falando palavrão, hoje eles vão ver, nós vamos matá-los. E eles se reuniram na frente do teatro da universidade. E quando eu saí, eu fiquei com medo. Porque polícia não é mais autoridade. Não existe mais autoridade. O professor, tem professores aqui, ó. Fala para mim como é que é o negócio. Antigamente, meu tempo, e não faz muito. Eu vou fazer 49 anos. Não faz muito tempo. Se eu chegasse em casa com um problema, ou se chegasse um bilhetinho, a minha mãe ia comigo no dia seguinte para a escola. Eu sentava na sala da diretoria e a diretora falava, eu cabeça baixa. Seu filho é assim, assim, assim. Ela olhava assim, desculpa, dona diretora, deixa que não vai acontecer mais. Irmãos, uma baixinha, mas pensa na baixinha, irmãos. Né? Aquela negócio complicado. Diz que baixinha é brabo pra caramba, é verdade, senhor Priscila? Irmãos, no outro dia eu chegava mansinho. E ela falava assim, ai de vocês, se você olhar torto para a diretora. Eu nem olhava para a diretora, irmãos. Vai que ela fala que eu olhei torto para ela. Não. Hoje em dia, chega um bilhete em casa para a mãe. A mãe fala, como é que é? O que essa diretora está pensando? Vão lá, meu filho. E senta a diretora. É diretora de cabeça baixa. O que você está achando que está fazendo com meu filho? Não olha torto para ele mais não. Vamos embora, neném de mamãe. Ninguém vai fazer mais que você. Ninguém vai mexer com você não. Crise de autoridade total, irmãos. Começou lá. Começou lá. O homem havia partido de si para si mesmo. E estava numa viagem. E ele estava buscando autonomia da razão, controle da natureza, felicidade terrena, progresso contínuo e liberdade plena. Não encontrou nada disso, mas continuou procurando. E então, essas mudanças começaram a formar uma nova teia cultural. Uma nova teia cultural. É nesse momento que nasce o que nós estamos chamando de revolução afetiva. É nesse ambiente que nasce a revolução dos afetos. Por que a revolução dos afetos? Porque os afetos começaram a ter protagonismo e começaram a abafar outras esferas de poder. Uma professora, socióloga, marroquina, chamada Eva Illouz, escreveu um livro, O Amor nos Tempos do Capitalismo. Muito bom, vale a pena ser lido. E, gente, eu não estou citando gente crente aqui, tá? Eu estou falando de pessoas que não têm compromisso com Deus, é uma socióloga. E ela percebeu essa mudança. Agora o livro não é muito antigo, é recente o livro. E ela fala que está surgindo um novo campo, o campo dos afetos, com um novo protagonismo, propondo novas interações, orientações, determinações individuais. A sociedade ocidental começou a se compreender de forma diferente. E essa revolução dos afetos, essa revolução afetiva, se tornou então um motor de profundas transformações na nossa cultura. Essa nova esfera de poder começou a lançar os tentáculos para todas as áreas da nossa sociedade. E se tornou então o grande organizador do nosso mapa moral. E moral com letra minúscula aqui. Moral com letra minúscula. Porque o homem contemporâneo não tem moral com letra maiúscula. Cada um tem a sua moral. Cada um tem a sua suposta ética. E esse novo ambiente gerou um novo ser humano. Ou um ser humano novo mudou esse ambiente. Não sei. Mas a verdade é que é um novo homem. Uma nova forma de ver. Um novo ser. E essa socióloga chama esse homem de homo sentimentalis. Homo sentimentalis. É um homem sentimental. Eu vou te dizer como que funciona, mais ou menos isso aí, mais para frente. Mas quem é esse homem, esse homo sentimentalis? É um indivíduo guiado pelos seus sentimentos,
na busca contínua pela autorrealização, sua autoexpressão, seu bem-estar emocional. É por isso que a gente está falando que houve uma troca, uma substituição. Abandonaram o contentamento bíblico e começaram a buscar conforto epistêmico, bem-estar emocional. Philip Riffe, que é um outro autor também, antropólogo agora, crítico de Freud, criticou bastante Freud. Quem quer criticar um pouco a psicanálise pode ler Philip Riffe, vai gostar. Ele foi professor na Universidade da Pensilvânia e acho que em 63 ele escreveu um livro chamado O Triunfo da Terapêutica. Livro difícil de conseguir e, aliás, eu estava ali agora e chegou o do Enoque hoje. Então, irmãos, ele está colocando um monte de livro lá para todo mundo que quiser pegar lá. Não colocou esse ainda. Ah, não é para pegar, não? Eu pensei que era. Diz a Júlia que tem pessoas chegando igual a serpente lá. Foi isso mesmo que seu pai disse? Quem sabe outra coisa? Mas ela falou que já está vacinada contra isso, né? Então, baseado nesse novo entendimento, de personalidade livre, esse indivíduo agora alcança prioridade sobre o coletivo. O coletivo não importa mais. O que importa é o indivíduo. O comunitário está em segundo e terceiro lugar. É ele quem vai moldar o seu destino de acordo com as suas percepções. A própria pessoa vai gerar o sentido para a sua existência. Vai construir a si mesma. Ela que vai se autogerar. Então surge daí o direito que a pessoa acredita ter de ser feliz. Talvez, eu lembro que eu morava em Belo Horizonte ainda, entre 2006 e 2009, e eu cheguei a ver, naquela época, hoje não tem muito, mas naquela época tinha muito, você via os carros com os adesivos bem assim, você merece ser feliz. Quem já viu isso aqui? Você merece ser feliz. E tem gente que acredita nisso. O problema é que todo direito, se eu mereço, eu tenho um direito. Ele é baseado numa lei. Onde está escrito que a gente merece ser feliz? Você vê. Então a busca por bem-estar emocional foi só crescendo. E como é que se tornou essa pessoa agora? Essa pessoa, ela só se reconhece como completa, como plena, como uma identidade corretamente construída, se a afetividade dela estiver bem resolvida. Isso é muito importante. Se eu estiver bem com os meus afetos, aí eu estou, de fato, bem construído, bem resolvido. O homem sentimentais, ele precisa construir os seus afetos, seus sentimentos. Então, irmãos, aquele feto que foi gerado, aquele embrião que foi gerado na Renascença, começou a crescer, se desenvolveu no Iluminismo e nasceu no início do século XX. Homo sentimentalis, segundo Eva e Luz, homem terapêutico ou homem psicológico, como Philip Riffe. Quem é esse ser? É um ser que vive para ser agradado. Esse homem terapêutico, esse homem psicológico, esse homem sentimentalis, homo sentimentalis, é um ser que vive para ser agradado, que é orientado pelas suas emoções e afetos, que tem a sua identidade autenticada a partir do que sente. E uma nota, e o que sente deve sempre ser reconhecido como a verdade sobre a realidade. Não é o que é o que eu sinto. O que demanda o reconhecimento de todos à sua volta. Todos têm que reconhecer. Então a cultura ocidental está seguindo o caminho da moral, com M maiúsculo, se direcionando para uma autoexpressão do homem que busca seu bem-estar emocional. Então, eu estou tentando traçar um mapa de como nós chegamos até aqui. Agora, o Enoque falou, não sei se foi hoje ou ontem, que o termo, a expressão revolução afetiva foi cunhada pelo pastor Guilherme de Carvalho, que é diretor de Labri Brasil. Vocês têm um privilégio enorme, fica aqui em Lagoa Santa. Todo mês tem um evento que acontece lá. Se eu morasse em Belo Horizonte, estava lá, todo mês ia para esse negócio lá. Vale muito a pena, excelente. Vocês podiam chover lá, ficar o pessoal daqui do oitavo, tudo lá, maravilha, sem contar o ambiente que é muito agradável, comida boa, mas
para pensar, sabe, a vida, pensar a realidade. E sabe quando que ele cunhou essa frase? Em 2013, 10 anos. É agora, querido. Você vê que a gente está pensando nisso, essa igreja, e parabéns para os organizadores, reverendo Enoque e todo mundo, está na vanguarda. Ninguém está tratando desse tema. A gente sabe, o que eu estou falando, tem certeza, está sentindo, está identificando com você, mas ninguém nunca parou para organizar isso. O Guilherme Carvalho ainda está tentando organizar. A gente esteve com ele agora, 15 dias atrás. Ficamos lá, um grupo da nona e eu lá de penetra, não é? E a gente estava pensando sobre isso. E eu percebi que ele está dando uma nova conotação. Ele pensou e já não está acreditando como ele falou do tempo atrás, 10 anos atrás. Você pega as palestras 10 anos atrás, tem alguma modificação. Porque está no processo, está decantando ainda. Essa igreja está na vanguarda. Espere que você vai ver falar muito disso ainda. E você terá o que falar. Saberá como lidar com isso. Então, de acordo com ele, Guilherme de Carvalho, e ele concorda com a Evelyn Luz, a revolução afetiva começou a se manifestar no início do século XX. Ali, especialmente quando o Sigmund Freud foi aos Estados Unidos a umas palestras. Aí nasceu o negócio mesmo ali. Quando ele voltou de lá e deixou uma semente nos Estados Unidos, e o negócio avançou muito forte. E a consolidação está dando em nossos dias. Tem um outro autor chamado Gilles Lipovetsky. Ele escreveu um livro chamado Felicidade Paradoxal. Vale muito a pena ler também. E ele fala que o que está acontecendo, o que está surgindo, é uma nova religião. Ele está falando que está surgindo uma nova civilização. É a civilização do desejo. A civilização que busca satisfação dos seus desejos. E ele chama isso de nova religião. Ele está falando que as pessoas estão se voltando para isso. E aí, não é para lá, é voltando-se para cá, para dentro de si mesmos. E percebendo-se como o próprio Deus da sua existência. Se você olha para o homo sentimentalis, para dentro do coração, para o altar da vida dele, quem está lá no pedestal é o seu próprio ego. E é a esse ego que ele está sacrificando e dando oferendas todos os dias. Há uma busca constante de maior bem-estar emocional e conforto. Essa é a grande paixão, a grande referência de massa dos nossos dias. Só que esse homem psicológico, ele também é um homem narcísico. E o que eu quero dizer? Você conhece o mito de Narciso, né? Eu não vou ficar falando aqui, mas ele se achava maravilhoso demais. E ele não queria, né, olhar ninguém, ele queria só contemplar a beleza dele. E ele então chegava no rio e ficava contemplando a sua beleza, sabe? Até que ele foi amaldiçoado por conta disso, porque ele desprezou quem queria. E ele só voltava para si mesmo. Só que o narcísico, né, o mito, não aponta apenas para alguém que se acha muito belo, mas alguém que quer ser reconhecido como tal. Alguns anos atrás, eu estava no aniversário de 50 anos de casamento do meu sogro e da minha sogra. Jubileu de ouro, né? Do casamento. Como é que fala? Bodas de ouro, né? E aí estava a família toda lá. E aí os meninos crescem, né? Eu lembro dos sobrinhos lá que a gente via, tudo jovem já, 17, 18 anos, alguns entrando para a faculdade. Estava todo mundo lá. E eles estavam numa mesa, então tinha uma mesa redonda na copa. E eles estavam todos ali, tinha meninos, só as meninas que estavam ali. Nada contra não, mas é que só tinha menina mesmo naquele momento. E elas estavam todas de cabeça baixa, cada um no seu smartphone. E elas não se conversavam. Com exceção de alguns momentos, e eu prestei muita atenção, e eu fiquei um tempo observando, uma falando para a outra assim, curte aí, curte aí. Eu ouvi essa frase o tempo todo. Curte aí, curte aí. Por quê? Não é suficiente se achar bonito. Eu preciso ser reconhecido como tal. Então esse homem misturou narcisismo com essa psicologização do ser humano. E ele então não quer só se sentir bem. Ele não quer só se afirmar ou autoafirmar nos seus sentimentos. Ele quer que você concorde com ele. Você tem que concordar que aquilo que ele está sentindo é a verdade. E aí o Guilherme falou uma frase nesse encontro agora, que mexeu muito comigo, eu tenho pensado muito nela. Ele falou assim, que
o discurso emocional é mais sólido hoje do que o corpo de uma pessoa. O discurso emocional é mais sólido do que o corpo. Eu lembro recentemente, não faz muito tempo, a UNB, Universidade de Rio Branco, lá em Brasília, um camarada barbado, de vestido, queria entrar no banheiro feminino. E uma moça se postou em frente à porta do banheiro e falou: não, aqui você não entra. E aí começou um bate-boca, ela falou assim: calma, cara. Quando ela falou cara, o cara enlouqueceu. Eu não sou cara. E começou a agredir a moça fisicamente. Por quê? Porque ele não se sente cara. E você falar, chamar, você está ofendendo o narciso que está dentro dele. Porque não basta que ele se sinta assim, você tem que concordar com isso. Você está entendendo? Você precisa concordar com isso. A sua discordância está afetando a própria identidade dele. Porque Charles Taylor, num livro A Ética da Autenticação, ele fala que nós, seres humanos, a nossa identidade é construída a partir das nossas crenças. E o que você crê sobre você influencia a sua identidade. E se alguém fala com você que não concorda, então você sente um ataque na sua identidade. Só que como você é que construiu, não existe lastro social, não existe um amparo na religião, na comunidade, em Deus, é você que construiu. Quando está com a sua identidade, você está perdido, não tem onde você se apoiar, então você agride, ou então você vai para um cantinho chorar. Coitadinho de mim, ninguém me entende, ninguém me ama. Interessante que isso é um pouco paradoxal, né? Ele quer se afirmar naquilo que sente, mas precisa que o outro o valide em seus sentimentos. Isso tem gerado imensas neuroses e inseguranças. Eu não tenho dúvidas, eu vou dizer o seguinte: não estou afirmando aqui, longe de mim, que esse é o fator principal e nem mesmo o único, muito menos o único. Mas é um fator que precisa ser considerado nesse crescimento imenso de ansiedade e depressão. Porque a instabilidade da identidade está afetando a nossa comunidade, a nossa sociedade como um todo. Então, a crença que esse ser humano tinha, esse homo sentimentalis, de que ele podia satisfazer a si mesmo na sua busca de autenticidade afetiva, numa fonte interior, não externa, dentro dele mesmo, no contato íntimo consigo mesmo, onde a alegria, o bem-estar e o conforto emocional estariam à sua disposição, não se confirmou. E aí ele está desesperado, porque ele já jogou fora as outras coisas, ele não tem mais. E ele não está conseguindo encontrar dentro dele. Está desesperado, está perdido. A gente então a gente consegue perceber o tempo todo. Eu dei aula no ano passado, dois meses, numa escola estadual de ensino fundamental e médio, período integral, na minha cidade. Minha cidade é pequena, ela não tem 19 mil habitantes, uma cidade bem pequena. E na sede do município, onde eu moro, deve ter umas 6 mil pessoas, 7 talvez. E eu descobri algo. Sou pastor, estou naquela cidade há mais de 11 anos. E eu precisei entrar 2 meses na escola para perceber que a nossa juventude está adoecida. E muito adoecida. Eu estive essa semana numa reunião, na segunda-feira. Eles estão criando CAPS lá no nosso município. Foi inaugurado agora na quarta-feira. Eles deram uma palestra e fizeram uma estatística. Um dos psicólogos lá do CAPS fez uma estatística. E nessa estatística, os jovens começa com criança, pré-adolescente, de 11 a 20 anos, são os mais afetados, são os mais atendidos pelos psicólogos. E mais de 50% dos transtornos têm a ver com ansiedade. O que está acontecendo com a nossa juventude? O que está acontecendo?
não consegue mais manter estabilidade emocional, porque a gente é muito frágil. Nós não temos apoio em nós mesmos. Nós precisamos de algo fora de nós. E como o homem está buscando dentro de si mesmo, está desesperado. Talvez você vai se identificar com o que eu vou falar. Os meninos que ficam dentro dos quartos sozinhos. Ele, talvez um smartphone ou um computador. Está na hora do almoço, ele pega o prato e volta para o quarto. Está tentando construir a sua identidade sozinho, não vai conseguir. Não vai conseguir. A verdade é que quanto mais o indivíduo psicológico se esforça para encontrar o que tanto anseia, bem-estar emocional, conforto psíquico, conforto afetivo, mais distante ele está ficando do alvo. E está ficando desesperado, porque a promessa não está se cumprindo. Então a crise do homem moderno reside em não conseguir viver da forma que ele sempre pretendeu. Desde Eva, desde Adão. Alienado de todas as amarras morais e tradicionais. Eu me resolvo. Eu me amo. Eu me adoro, né? Assim, eu não consigo viver sem mim. Tinha uma música assim, né? Não consigo. Eu me amo. Eu não posso mais viver sem mim. Desse jeito. O cantor já sabia como é que a situação ia ficar. Então, o que aconteceu? O homo sentimentalis, porque ele é sentimentalis, ele abandonou a razão. Racionalidade foi embora. E ele entrou pelo labirinto das suas próprias emoções. E cada vez mais perdido dentro de si mesmo, tentando encontrar um contato com algo superior, sem encontrar. Ele só encontra a si mesmo o tempo todo. E tudo que emana desse interior, tudo que emana dele mesmo. A expressão da sua própria personalidade, que é fragilíssima. Porque nós não temos constituição em nós mesmos. Nós somos, irmãos, imagem e semelhança de Deus, não tem para onde correr. Eu tenho uma crítica a fazer com esse congresso aqui. Tinha que ter tempo de pergunta, tinha um monte de perguntas para fazer para o pastor Enoque depois dessa mensagem hoje de tarde aqui. Um monte de coisa que eu queria perguntar. Você também? A gente podia fazer depois um baixo assinado, ver se a gente consegue no próximo ter um tempo de pergunta, né? Sabe por quê? Porque tem muita coisa que a gente precisa parar. Talvez a gente podia fazer oficinas. Eu acho que vocês vão ter muita coisa para debater daqui para frente. E eu trouxe 2 lá da igreja. Eu queria trazer a igreja toda, se eu pudesse. Porque muita coisa, a ideia, e aí o pessoal que está palestrando aí, a gente levar isso ano que vem lá para a nossa igreja, tá? Vamos ficar um ano atrasado, mas nós vamos caminhar juntos. Até lá a gente melhora mais esse negócio, um pouquinho, decanta mais o pensamento aí. Mas acontece que o Charles Taylor, no seu livro As Fontes do Self, ele diz que o homem, ele se orienta dentro de um espaço moral. É dentro de um espaço moral que ele se orienta. Sem esse espaço moral, ele fica perdido. E o homem não tem mais espaço moral. Ele jogou a moral fora. Está perdido. Mas falei até agora, não falei o que é. Você não entendeu mais ou menos o que é. Mas deixa eu então definir o que é revolução afetiva. O que a gente quer dizer quando a gente fala revolução afetiva? É um novo campo social, ou uma nova esfera de poder, na qual o indivíduo tenta atuar por conta própria, livre de exigências culturais e das antigas tradições. É um homem autônomo que quer viver do seu jeito, da sua forma. Ele quer determinar a percepção de si mesmo e quer que o outro veja assim como ele se percebe. Não importa se você olha para alguém e ele fala assim, né? Eu sou negro. Não, mãe, eu estou vendo que você é branco, sou negro. Ai de você se falar que ele não é negro. É negro, ponto, acabou. Né? Esse ano, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado, o IBGE chegou lá em casa. Eu não estava em casa e minha esposa respondeu as perguntas. Eu cheguei, ela estava indignada. Porque quando estava o negócio lá de raça lá, aí estava a raça lá, negro, índio, branco, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a mulher falou assim, como você se identifica? Como me identifico? Olha, sou branca.
Não, é porque eu tenho que perguntar. Ela falou, e se eu falar que eu sou índia? Eu vou colocar. Se eu falar que eu sou índia, você vai colocar índio aí? Vou colocar. Não, porque você que se define, gente. Quem é o governo para dizer quem você é? Né? Se bem que temos algumas universidades fazendo uma comissão para dizer se você é preto ou não. Vai o cúmulo do racismo. Você bota lá, cota de preto. Vai chegar lá, tem uma comissão para avaliar se você é preto mesmo ou não. Universidades federais, tá? Nós pagamos esse negócio aí. Então, a revolução afetiva pode ser percebida como uma transformação pela qual vem passando a sociedade ocidental, a qual tem se reestruturado e reestruturado todas as relações sociais sobre as bases puramente sentimentais. Nesse ambiente, as emoções, a autoexpressão, a autorrealização, a felicidade e a autenticação da identidade do indivíduo se tornaram o centro organizador da vida do homem moderno. Tudo gira em torno disso. Eu queria falar um pouco então dessas manifestações. Eu vou mostrar para você como que isso é real, como isso está acontecendo de verdade. Tem um autor que chama o Evangelho da Felicidade, Philip Rivers. Ele fala que é o Evangelho da Felicidade. Então, unidos pelo Evangelho da Felicidade Psicológica, compartilhamos a crença de que os sentimentos são sagrados. Os sentimentos são sagrados. E a salvação está na autoestima. Você consegue, você pode, você é bom, você é o melhor. Por isso que o coach está crescendo tanto nessa época. As pessoas precisam ouvir isso. Ter o ego acariciado. Se eu pegasse um homem da Idade Média, viesse um coach falar com ele, não quero papo com você não, rapaz. Eu sei quem eu sou, vou lá matar e pronto, acabou. É assim que funcionava, é desse jeito mesmo. O outro precisa, né? Então, a salvação da pessoa está na sua autoestima. A felicidade é a meta final. E a cura psicológica é o meio para atingi-la. E aí, nesse contexto, o sacerdote é o psicoterapeuta. Não é mais o pastor, nem o padre. Nem o chefe lá da mesquita, quem quer que seja. Agora o sacerdote é o psicoterapeuta. É ele quem dá as cartas, é ele que define. O Charles Taylor vai falar que tem uma teoria de hiperbens. Não vou ficar, querido, é muita coisa para poder falar, não vai até falar tudo, mas ele fala o seguinte, que existe um bem maior. O pastor Enoque falou de sumo bem. Né? O Charles Taylor chama de hiperbem, que é um ponto maior, um valor maior que governa todos os outros na sua vida. Eles chamam isso de hiperbem. Todos os outros estão subordinados. E quanto mais perto a realidade se aproxima e as coisas se aproximam desse hiperbem, melhor o homem se sente. Quanto mais longe está, pior ele se sente. E o hiperbem do nosso tempo, segundo o doutor Bruno Ribeiro, professor da Universidade, doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nosso hiperbem é o bem-estar emocional. Nós queremos nos sentir bem. Eu estava dando aula lá, e estava dando aula lá na escola, e um dia eu fui dar prova. E eu fui dar prova, e eu estou passando assim, na sala, em frente à coordenação, e tinha um monte dos meus alunos para quem eu ia dar prova, numa aula depois, eu não ia dar naquela aula não, me dar umas 2, 3 aulas depois. E assim, uns 6 ou 8 alunos, e assim, eu vi uma agitação, eu parei e falei, o que está acontecendo aqui? Nós estamos com crise de ansiedade. Como assim crise de ansiedade? Por causa da sua prova. Por causa da minha prova. Vocês estão com crise de ansiedade por causa da minha prova. É, porque nós estamos apavorados, não sei o quê, e não sei quem está ajudando, porque nós estamos com crise de ansiedade. Eu ouvi uma frase lá, que quando eu era adolescente, eu nem sabia que existia esse negócio. Minha saúde mental está afetada. Eu ouvi isso o tempo todo. Eu nem sabia que existia saúde mental na minha adolescência. Nem sabia que existia um negócio desse. Todos os meninos sabem tudo. Minha saúde mental está afetada. A sua prova está acabando com a minha saúde mental. Eu ouvi isso. Pensa bem. Então, queridos, o hiperbem de um indivíduo ordena todo o seu universo moral. Moral com M minúsculo. Tá? Todo o seu universo moral. Então, tudo que ele faz é a partir disso. Os bens, esse hiperbem,
a gente elege sem saber. E ele então governa os demais. Nossas relações, as escolhas que fazemos. Por exemplo, o curso superior, a faculdade que você está fazendo. Por que você escolheu essa faculdade? Quando você vai escolher alguém para namorar, para se relacionar, qual é o critério? Se você está mal no casamento e você pensa em divórcio, por que você pensa? Tem a ver com o seu hiperbem. É o hiperbem que vai definir isso. É a ele que você quer satisfazer. E o hiperbem da nossa geração está sendo o bem-estar emocional. Aí, a gente tem algumas situações. Eu vou dizer para vocês então. Agora eu vou mostrar para vocês então, os impactos e as manifestações da revolução afetiva. Maria Berenice Dias, grava esse nome. Como é que é mesmo? Quem trabalha no Tribunal de Justiça, como é que é o nome mesmo? Desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul. Ela escreveu alguns livros. Essa mulher tem sido muito citada nas decisões dos ministros do STF, lamentavelmente. E essa mulher é fundadora do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Veja bem, Instituto Brasileiro do Direito da Família. Veja o que essa mulher escreveu. Ela escreveu, há algum tempo atrás, um artigo cujo título é o seguinte: casamento, nem direitos, nem deveres, só afeto. É o título do artigo dessa mulher, que fundou o Instituto de Direito da Família. Casamento, nem direitos, nem deveres, só afeto. Vou ler um pedacinho do artigo para você. Despontam novos modelos de famílias, mais igualitárias nas relações de sexo e idades, mais flexíveis em suas temporalidades e em seus componentes, menos sujeitos à regra e mais ao desejo. Quem sabe está na hora de abandonar a expressão cônjuge, que tem origem na palavra jugum, nome dado pelos romanos à canga que prendia as bestas à carruagem. Daí o verbo conjugere, designar a união de duas pessoas sob o mesmo jugo, a mesma canga. Talvez seja o caso de se resgatar a palavra amante, que significa tanto a pessoa que ama, como quem é objeto do amor de alguém. Expressão que melhor identifica a razão de as pessoas ficarem juntas, porque se amam. Quem sabe é de se apropriar do conceito de Salvatier, a união livre. Até porque, eu queria que você tentasse bem para isso. Até porque a liberdade enseja a forma mais pura da mantença de um relacionamento afetivo, no qual não há fidelidade, obediência, assistência obrigatória. Tudo isso dado por amor não deve durar, senão enquanto puder durar esse amor. Os amantes nenhum compromisso assumem para o futuro. A independência de ambos é sagrada. Nas páginas de sua vida, nada se escreve com tinta indelével. O direito está absorvendo isso aqui como verdade. Tem um outro autor chamado Ricardo Calderon, um doutor em direito, está propondo a mesma coisa. E esses dois estão sendo usados e citados na nossa Suprema Corte. Isso está virando jurisprudência no nosso país. Você vê como que a revolução dos afetos está afetando tudo. Então estou dando para você, primeiro, uma dica, um exemplo de como está envolvendo a justiça. Deixa eu continuar, te mostrar outro. Não vou ler, eu tenho do Calderon aqui, mas não vou ler não, porque já está passando o tempo. Educação. Como está afetando a educação? Um médico psiquiatra britânico chamado Anthony Daniels, ele usa um pseudônimo, Theodore Dalrymple. Ele escreveu um livro o título é muito sugestivo. Eu indico para todo mundo que é professor, vale a pena. Podres de mimados. As consequências do sentimentalismo tóxico. Vale a pena você ler. Especialmente se você for da área de direção, esse negócio, vale muito a pena. E olha só o que esse moço fala. Ele está falando que as crianças estão... Ele falou sobre a União, o Reino Unido, mas não tem muita diferença do nosso país, não. Se não, vejamos. Ele está falando que os pais estão muito permissivos,
está falando que as crianças estão super protegidas. No livro ele fala muito isso. Ele diz o seguinte, ó. Eu vou citar agora um outro autor, chamado John Taylor Gatto. Esse livro não precisa ler não, mas como entendimento, né, desse cara. Olha o que ele diz. Ele é um professor nos Estados Unidos e ele estava contando a sua experiência enquanto professor. Ele diz assim: o que eu faço enquanto professor é fácil de entender. Aí, olha aí, Priscila. Eu dou às crianças espaço, tempo e respeito. E assim o processo de ensino-aprendizagem se torna mais efetivo e eficiente. Deixa os meninos. Né? Deitou e bebeu em Rousseau aqui. Rousseau, irmãos. Depois eu vou falar do Rousseau. Porque Rousseau, vou te contar um negócio. Olha só o que esse camarada escreve aqui. O Anthony Daniels. Né? Anos depois, é comum que se pense que ter uma opinião sobre um assunto, ter opinião sobre um assunto, algo que é ativo, é mais importante que ter qualquer informação sobre aquele assunto, que é passivo. Então, a opinião é mais importante que o conhecimento. Isso que está no meio dessa educação hoje. E que a veemência, né, a forma como você impõe, o sentimento que você coloca, com que você sustenta a opinião, é mais importante do que os fatos, o conhecimento real no qual ele se baseia. Então, é uma opinião com muito empenho, com muito sentimento, é muito mais importante do que uma verdade apresentada, se tiver fatos, não importa. Contudo, em inúmeras áreas, o sentimentalismo triunfou. Ele exerce uma perversa influência sobre a vida de milhões de crianças, criando uma dialética de superindulgência, de abandono. Ele, o sentimentalismo, destruiu os padrões educacionais e trouxe inaudita instabilidade emocional por causa das teorias das relações humanas que abraçou. O sentimentalismo foi o precursor e o cúmplice da brutalidade sempre que as políticas sugeridas por ele foram postas em práticas. O culto do sentimentalismo destrói a capacidade de pensar e até a consciência de que é necessário pensar. Eu estava dando aula. E aí tinha uns meninos que não vão na aula. Isso é lá em Muniz Freire, aqui as escolas, todo mundo frequenta direitinho. Mas lá em Muniz Freire, tem menino que não vai na aula. E aí, o que acontece? Estava chegando no final do trimestre. E tinha que fechar a nota. E a menina apareceu no final do trimestre. Apareceu lá. Ô fulana, a gente conhecia. E não conhecia mesmo, nem sabia. Ela é sua aluna, é minha aluna. Eu dava aula para todas as turmas da escola. 12 turmas. Você não sabia, não conheço você não. Mas fulano de tal. Você sabia que teve prova? Tal dia eu vou dar uma prova. Você tenta fazer alguma coisa para melhorar a sua nota aí. Você tá bem, não. No dia não foi. Aí outra semana apareceu. Aí vem a coordenadora pedagógica. Professor, eu queria falar sobre uma aluna. Quem é? Fulana. Vai reprovar, hein? Professor, aceita qualquer coisinha que ela fizer. Eu tenho certeza que nenhum professor que mas eu já ouvi. Eu já ouvi. Fiquei 2 meses e fui embora. Porque, sabe o que acontece? Professor, você não conhece o estado emocional dessa menina. Se ela reprova, ela vai ficar traumatizada. E aí minha esposa é professora. Minha esposa está dando aula para meninos de 8, 9, alguns 10 anos, que não sabem ler. 5º ano, tem menino de 5º ano que não sabe ler. Mas ele vai sendo aprovado, sabe por quê? Como que ele vai se sentir diante dos seus coleguinhas? Porque a nossa escola, o valor, olha, lembra do Hiperbem? O que está definindo as escolhas e decisões, qual é o capital de uma escola, irmãos? O capital da escola é o conhecimento. A escola existe para transmitir conhecimento. Matemática, português, literatura, química, biologia, por aí vai. Mas se o menino não aprendeu a ler, hoje é assim, não importa. O que ele não pode é se sentir mal. Ele não pode se sentir inferior. Porque esse menino pode sofrer um trauma e nunca mais ele se recupera. Então passa o menino.
O que está governando a escola não é mais o capital do conhecimento, é o capital emocional. O hiperbem é o bem-estar emocional. Está me entendendo, querido? Estou dando o segundo exemplo. Vou te dar mais um. Lá nos Estados Unidos, vou falar aqui, o pessoal que sabe inglês, me ajuda aí, hein? Professora, me ajuda aí. Mas tem um movimento chamado Safe Space, ou Safer Space, em alguns lugares, ou Positive Space. Alguns também chamam de Safe Place. O que é? Um lugar seguro, um lugar positivo. O que é isso? Universidades americanas, algumas, você entra na internet, procura isso aí, tem um monte de universidade americana que faz isso. É um lugar, uma sala que eles separam dentro da universidade, e eles colocam tapetes, puffs, aqueles puffs grandão que você deita assim, engolido por ele, aqueles puffs. Aí tem aquela música de fundo assim, bem nova era, sabe assim, aquele ambiente, um pouquinho de incenso no canto ali. Um profissional da área psicológica para receber os alunos. Por quê? Porque a ideia é manter os alunos seguros. E na universidade, que é um lugar em que a diversidade de pensamentos tinha que ficar ali, todo mundo trabalhando com tudo que é possível, esses alunos não suportam mais ter alguém que pense diferente deles. Eles se sentem agredidos. É um discurso de ódio. Eu me sinto emocionalmente assediado. Então, se eles sabem que vai vir um preletor trazer um assunto que ofende aquilo que ele acredita, ele corre para o safe space. E ali ele é recebido por um profissional que vai falar, não, fica tranquilo. Ele deita num puff daquele, talvez pega um ursinho de pelúcia e fica ali, até o camarada acabar de dar a palestra e ir embora. Querido, eu não estou brincando, isso está acontecendo. Você está entendendo que tipo de geração nós estamos formando? Vocês, moças, cuidado. Eu tenho uma filha de 10 anos, e ela nasceu, eu comecei a orar pelo marido dela. E a minha oração, Deus, que seja um homem de verdade. Eu não quero que a minha filha, Deus livre e guarde, casar com um homem desse jeito. Não quero. Eu quero casar com um homem de verdade. E eu não estou falando de macheza, não. Estou de uma pessoa que assume o seu papel, biblicamente falando, masculinidade bíblica. Porque está ficando complicado, irmãos. Caminhando para o final, eu não vou ficar falando mais, já deu para entender o que está acontecendo, mas saiu algum tempo atrás na Folha de São Paulo, a articulista chama Laura de Matos. Você olha como está a situação. Ela escreveu um artigo e o título do artigo é o seguinte, olha só, o título é esse, abre aspas, você acha mais importante a escola dar aula de matemática ou de empatia? Fecha aspas. O que você acha mais importante? Eu fiquei pensando assim, tá, vamos dizer, empatia, né? Aí começa a dar aula de empatia, matemática não. Aí chega aí, eu quero contratar um engenheiro que aprendeu empatia. Aí eu vou pedir para poder fazer a casa, aí a casa cai, porque aprendeu empatia. Aí eu falo com ele assim, falei, cara, você assinou, caiu. Dá um abraço aqui. Irmãos, desse jeito, não está rindo, mas o negócio está sério, está ficando complicado. O Anthony Daniels, ele fala o seguinte, agora nós somos sentimentais do berço ao túmulo. Pensa numa tristeza. Eu podia ler mais coisa aqui, mas tem muita coisa para poder falar, eu vou acabando, senão Enoque vai até me bater. Eu estava lá na saúde mental, lá no meu município, lá eles estavam implantar o CAPS, aí estava tendo uma palestra, eu falei com vocês. Aí, em determinado momento, a secretária de Educação começou a falar de pessoas que têm dependência química. E como eles, coitados, não tem como, é uma doença. É uma doença. Eu não concordo, tá? Não concordo. E eu tenho base científica para não concordar, mas não vou tratar isso agora não. E lá passando, falou, não, porque eles não têm domínio. Porque para mim, doença é epilepsia. Quando o cara dá um ataque aí, não tem como controlar. Você está entendendo? Isso é doença. Não é a mesma coisa que vício. Aí o pessoal fala, lá para as tantas, eu não aguentando, mas eu falei assim, aqui, e a moralidade? Aí todo mundo olhou para trás assim, ninguém entendeu nada. Como é que é?
a moralidade. O que você está falando? Não existe escolha moral? Esse moço não tem possibilidade de escolha? Aí o pessoal entendeu a pergunta, começou um burburinho lá. Deixei eles conversar e... Porque é assim que está acontecendo. Não tem mais. E aí eu vou indicar um livro para você ler, já que se você quiser entender esse assunto. Vício e Virtude. A adicção sob uma perspectiva teológica. O autor Kent Dunnington. Leia esse livro. Tem no Pilgrim. Você pode, audiobook, você pode ouvir. Sobre a beleza. Pode um tempinho mais, Loco? Já está na hora de acabar já. Deu a hora já? Um pouquinho só, irmão. Aguenta mais um pouquinho só. Porque senão fica ruim para eu terminar aqui agora. 2015 teve uma exposição no MAM. Sabe o que é o MAM? Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aí houve uma exposição. Qual o título da exposição? Irmão, vou falar aqui, porque é Merde d'Artiste. Tá rindo? Traduzindo, é francês. Francês traduz pra gente aí, né? A merda do artista. É a tradução, querido. O camarada Piero Manzoni, chamado de artista, ele colecionou durante alguns anos 90 latinhas com 30 gramas de cocô dele. E ele fez exposição no mundo afora. Ele colocou um rótulo e saiu mundo afora. A última latinha, ele já morreu já, mas está sendo vendida a latinha. A última foi vendida por 275 mil euros. Porque, querido, a beleza é o seguinte. A beleza, diferente do que falava Aristóteles, que falava que a beleza é mimética, é você olhar e reproduzir algo que você vê. A beleza é o que eu sinto agora. Eles pegam um chimpanzé jogando tinta numa tela. Oh, que coisa linda. A beleza não é isso, pelo amor de Deus. O cara pega o cocô dele, expõe, todo mundo fala, não, cara. E tinha gente lá, vendo essa exposição, tem gente comprando essa merda. É verdade, irmão. Estou sendo literal. Tem gente comprando. Você está entendendo? As pessoas estão tomadas. E se você chegar e falar assim, isso não é arte, quem é você para falar que não é arte? Se ele diz que é arte, ele se construiu, é arte. E ele está um montão de gente autenticando isso. E a onda trans, irmãos? Eu não vou falar nem transgênero não, para não criar situação. Vou falar de outros trans. Jørund Alm, 53 anos, da Noruega. Ele usa uma cadeira de roda para se locomover aonde vai, inclusive no trabalho. Mas não tem deficiência. Ele se julga um transdeficiente. Ele falou que queria ter nascido uma mulher paralisada da cintura para baixo. É isso que ele queria ter nascido. Joel Champins, 33 anos, Carolina do Norte, Estados Unidos. Queimou os próprios olhos com uma substância com a ajuda do seu psicólogo. 2015. Ela diz que ela se sentia cega. Uma transdeficiente. Ficou cega. Porque é assim que ela se sentia. Não importa se ela chega... A realidade, eu tenho olho, mas eu me sinto cega. Eu ando, mas eu me sinto aleijado. Transalien, Anthony Lofredo, 33 anos, submeteu-se a uma série de cirurgias para se parecer com o que ele supõe ser um alien, um alienígena. Transespécies, tem um montão de gente aí, ó, comprando roupas de $70 mil de cachorro, feita sob medida, para viver como cachorro. Tem nos Estados Unidos uma feira de transespécies. As pessoas se vestem como cachorro, tem um cercadinho e fica ali sendo tratado como cachorro. Porque ele acha que ele é um cachorro. E o pessoal vai lá ver como cachorro. Um homem que se julga, ele fala que é um bebê. E a mulher dá mamadeira quando ele chega em casa. Transborg, camarada que recebeu autorização para tirar uma foto para identidade com uma antena que ele implantou no crânio. Até na frente assim.
porque ele se sente um ciborgue. Irmãos, eu podia ficar a noite toda aqui dando exemplo para vocês. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O que está definindo a escolha hoje não é algo moral, objetivo fora, é o que eu sinto. O que eu sinto é o que é e pronto, acabou. Então, vou citar então Jean-Jacques Rousseau. O livro dele muito conhecido é O Contrato Social, mas tem um outro que eu acho mais importante. O nome é Emílio ou da Educação. O livro vale a pena ser lido. Olha só o que esse homem fala. Nas profundezas do meu coração, traçadas pela natureza, em caracteres que ninguém pode apagar, só preciso consultar a mim mesmo a respeito do que quero fazer. O que sinto que é bom, é bom. O que sinto que é ruim, é ruim. Esse livro é usado por pedagogos do mundo todo, inclusive Jean Piaget, né? Paulo Freire e esses caras, porque o Rousseau é o ápice. Então eles pegam Emílio da Educação, cheio de princípios educacionais, e o Emílio é o nome de um personagem do livro. O que esse homem fez, Jean-Jacques Rousseau? Ele teve 5 filhos, e ele colocou os 5 filhos no orfanato, e criou um personagem no livro chamado Emílio. E ele ensinou como educar um filho educando o Emílio. E todo mundo fala assim, nossa, que extraordinário. Ele não educou nenhum filho real que ele teve. E todo mundo admite como extraordinário. Ele é base para as grandes pedagogias de educação mundo afora, infelizmente. Irmãos, separado da família, da religião, da vocação como fontes de autoridade, fonte de dever, fonte de exemplo moral. Primeiro, o eu procura desenvolver sua própria forma de ação por meio da busca autônoma da felicidade e pela satisfação de suas necessidades. Nesse contexto, o individualismo parece mais do que nunca determinado a levar adiante a tarefa de abandonar qualquer critério que seja para validar ou para uma validação particular radical. A situação é triste. E eu vou terminar lendo uma frase de Alex de Tocqueville. Ele diz o seguinte: vejo uma multidão imensa de homens semelhantes e iguais, que giram incessantemente em torno de si mesmos, em busca de prazerezinhos vulgares para encher a alma, vivendo separadamente. Cada um é como um estrangeiro em relação ao destino dos outros. Existe apenas em si e para si mesmo, sozinho. Nós estamos nesse ponto no mundo. Eu queria que você não ficasse desesperado, não. Amanhã nós vamos propor uma resposta para isso. Mas eu queria que você entendesse o desafio que nós temos diante de nós. É gigante. Mas você entende isso hoje, eu espero. E nós precisamos fazer algo, irmãos. Nós fomos chamados para restaurar aquilo que foi destruído no Éden. Não nós, Deus por meio de nós. Nós somos cooperadores de Deus nesse processo. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.